Ok. Vamos lá. Tá. Então tá, é a terceira aula da nossa desse projeto nosso, né? E o grande objetivo é ajudá-los a avançar, a crescer, construir projetos, enfim. Nessas aulas gratuitas, eu estou passando tudo que eu posso passar como ferramenta para vocês construir os projetos. Agora, depois, quem quiser seguir comigo, a gente vai ser um processo mais profundo, né? Onde a gente vai dar acompanhamento, enfim. Bom, eu vou começar essa aula fazendo uma retrospectiva muito rápida do que a gente falou até agora. E vou começar, deixa eu compartilhar já a minha tela aqui. E eu vou, espera aí, isso, retrospectiva, os pais desejos. Vou começar por aqui. Dentro do formulário que vocês nos enviaram, e que eu estou estudando, eu iria entrar em contato com vocês essa semana, mas eu esperei um pouco, porque eu estou aprofundando um pouquinho melhor isso. Eu não vou focar em dores, eu vou focar em desejos, porque se eu foco em dores, eu vou intensificar as dores. Então, o melhor é focar nos desejos, o que as pessoas querem. Por trás dos desejos existem as dores, mas eu vou focar naquilo que elas querem. Que elas querem sair desse lugar de dor e alcançar algo que elas estão precisando. Então, os principais desejos das pessoas é sair do sentimento de escassez, desbloqueio financeiro. Muitos estão nesse estado, nesse módulo de sobrevivência, né? Então, o medo da falta de dinheiro, o medo de sobreviver sem dinheiro, né? Então, elas querem o quê? O que elas querem? Solução: sair desse sentimento. Eu gravei uma resposta para uma aluna agora, acho que foi ontem, né? Que ela fala assim: eu sou uma excelente profissional, mas eu vivo em escassez. Existem muitas pessoas vivendo desta forma, né? Aí eu respondi para ela: primeiro, vou responder sistemicamente para você, né? O que pode ser sistemicamente esse estado de escassez? Primeiro, é a postura sua em relação aos seus pais. Se você é arrogante, se você se sente maior que seus pais, se você se sente mais suficiente do que eles, se você não os acolhe no seu coração, isso é um dos motivos dessa escassez. Eu estou falando do ponto de vista sistêmico, ok? Bem claro. Segunda possibilidade de escassez que eu respondi para ela foi que existe um propósito para o dinheiro, existe um objetivo para o dinheiro, né? Esse objetivo, esse propósito, ele tem a ver com o outro, servir com o outro. Se o foco está em mim e não no outro, na vida profissional, nos negócios, isso também precisa ser corrigido, porque o foco está invertido, tá? Uma outra questão, e aí já olhando um pouquinho mais para o mundo externo, né, é a tua capacidade de fazer dinheiro, ou seja, a tua capacidade de vender o teu produto, de comunicar o seu produto, de se expor, de mostrar como você pode ajudar pessoas dentro daquilo que é a tua especialidade.
e o teu negócio. Então, existem questões sistêmicas, né? Mas também existem questões de competência, de competência. Então, não é tudo que é sistêmico, mas a base, sim, da escassez é sistêmica. Eu esqueci também de um ponto sistêmico importante, que é a lealdade ao seu padrão familiar, né? Qual era o seu padrão familiar financeiro? Baixo, alto? Como era a relação da sua família com o dinheiro? Era uma relação boa, conflitante, o dinheiro não tinha um lugar, o dinheiro representava briga. Tudo isso gera o quê? Um conjunto de crenças com as quais você leva para a tua vida. E Ricardo, dá um abraço. essas crenças são o seu limite. Então, o trabalho do sistêmico é Gustavo. corrigir isso no nível sistêmico e no nível da mente. Por que tu tá Tá tão mental. suave? Desliguem o som aí. Quem está com o som ligado. Fica atento, Jana, para. Sim, eu tinha escrevido no Tá, chat para desligar o tá, microfone. ok. Vamos lá. Um outro desejo muito forte das pessoas é direcionamento para avançar. Muitos se sentem perdidos, não têm uma clareza de visão. Não só direcionamento, força para avançar. E nós trabalhamos muito isso nas aulas anteriores, e eu vou fazer um retrospecto rápido daqui a pouco. Outra coisa, querem vender mais, querem ter mais clientes. Aí entra uma questão de competência. Ter mais foco para tomar decisões de agir, visão, um projeto, um caminho. Posicionamento de mercado, muitos não têm clareza do posicionamento do mercado, porque não têm clareza daquilo que realmente eles querem fazer. Não tem segurança. Eu tenho uma clareza absoluta de mercado, eu me posiciono, não tenho dúvida nenhuma. E é aí para isso que eu quero levar vocês. Transição de carreira, muitas pessoas que querem sair da CLT, mas não têm preparo nenhum para fazer isso. Transição de carreira tem que ser planejada estrategicamente. Senão, a hora que ela fizer a transição de forma errada, tanto sistemicamente como no mundo externo, ela vai ter grandes dificuldades financeiras e ela corre um sério risco de inverter o foco daquilo que ela achou que ela ia ser uma boa coisa, se frustrar e voltar novamente para a CLT. Uma outra coisa importante, que elas desejam ser protagonista da vida delas, dos negócios delas e da profissão, mas falta algo nessas pessoas. E que eu expliquei na primeira aula, reforcei na segunda. Eu tenho recebido muitas empresas para atendimento individual. O grande sofrimento do empresário é a falta de tempo. Ele está estressado, ele está frustrado, ele está querendo desistir do negócio dele porque não vai para o próximo nível. Ele fica na fase da empresa que a gente chama de sobrevivência. Vender, pagar conta, produzir, entregar, receber, uma rotina sem fim. Não. E ele não consegue, nesse lugar, formar equipes. E muitos estão muito frustrados quando tentaram formar equipe. Mas eles não é que não se consegue formar equipe para ir para o segundo nível, né? Aonde ele vai fazer a transição do operacional para o estratégico tático. Nesse lugar, ele vai ter mais tempo para a vida dele. Ele vai ter mais tempo para chegar mais cedo em casa, ficar mais com os filhos, ter mais qualidade de vida com a mulher. Mas ele precisa fazer essa transição. É preciso tirar ele desse lugar
Eu preciso dar recursos para ele saber como construir um time engajado. Senão, nenhuma empresa teria crescido. Senão, não teria empresas que têm 100, 200 funcionários, tem filiais, tem, enfim, redes de loja, né? Eu já tive num grupo empresarial que nós construímos 6 empresas, 7 empresas, 12 lojas. A gente gerir isso tudo. É possível, sim. Só que tem a forma certa. E tem que ter uma mudança de identidade desse empresário. No, depois ele pode me ouvir gravado. Ele tem que ir com uma outra identidade. Ele não pode ser o cara da identidade da sobrevivência. Ele tem que ir para um outro nível de identidade, que é o líder formador de equipe. Só que ele vai levar também tudo que está na primeira fase. Vai pensar que ele vai sair de uma fase para outra e não vai levar o que está na primeira fase. Ele leva junto. Só que ele está mais organizado, ele tem mais gente para ajudá-lo, etc. Então, muitos estão numa crise profissional porque não conseguem crescer e não vê dinheiro. Outros querem crescimento da empresa. E por trás de tudo isso que eu estou falando, existem as dores, o sofrimento, que faz com que vocês estejam aqui e outros, né, que vão ouvir, querem sair da dor e olhar para a solução. Então, esses são os principais desejos: sair do sentimento de escassez, que é o desbloqueio financeiro, direcionamento para avançar, força para avançar, destravar, vendas mais clientes, ter mais foco para tomar decisão, posicionamento de mercado, transição de carreira, ser protagonista da sua vida, sair do operacional e fazer a transição para o estratégico, crescimento profissional, crescimento da empresa. Ok? Esses são elementos que vai me dar para mim construir algo para vocês. Vamos lá. Retrospectiva. Na primeira aula, não adianta eu começar a trabalhar vocês, os seus projetos, ou o lugar que vocês desejam chegar, sem antes olhar da onde vem a nossa força. Então, ali eu ensinei que começa pelo pai, pela mãe e pelos ancestrais. Se nós não estamos conectados com a nossa base, com a nossa raiz, nós não temos força para nos sustentar. Segundo ponto de força é o nosso lastro, a nossa história. O lastro é a nossa experiência prática numa determinada atividade profissional. Lá, nós aprendemos o segredo do negócio. E esse segredo ele pode ser transformado num método, num produto, para ajudar outras pessoas a fazer o que a gente sabe, o que a gente tem maestria. Outros elementos de força são os estruturais. Nós temos que ter clareza da nossa missão, do nosso propósito, por que esse projeto que nós queremos, esse empreendimento, essa empresa que nós estamos liderando, por quê? Por que é importante para nós? Esse porquê é importante é o combustível que sustenta essa caminhada nossa em direção ao lugar desejado. A visão dá direcionamento. A visão traz a clareza para que eu possa convergir e focar todas as nossas forças em direção àquilo que a gente quer e deseja. Seja o que for, nada se movimenta sem uma visão. Primeiro passo, já que a gente vai dar em direção àquilo que a gente deseja, é
relacionado àquela visão. Outra coisa importante para a gente se preparar para o nosso projeto, para a nossa caminhada, para a nossa jornada em direção àquilo que a gente deseja, é uma mudança de estado. É você ter uma maestria sobre a sua fisiologia, sobre a sua linguagem, seu foco. Quer dizer isso? Fisiologia. Você tem que ter uma fisiologia. Imagina uma pessoa abatida, caída. A linguagem dele vai refletir isso e o foco dele vai estar no problema. Então, essa mudança de estado, ela vem também com cuidado com o corpo, com exercícios, com respiração, né? E quando eu faço esse movimento de energia no corpo, através da nutrição, da respiração, do próprio movimento, eu mudo a linguagem e automaticamente meu foco vai para a solução. Faz essa experiência, você está com a mente embaçada, não consegue ter clareza, vai para uma praça, faz uma caminhada intensa, dá uma corridinha, se puder correr, e pensa sobre a tua situação. Você vai ver que tudo fica mais claro, você começa a enxergar os caminhos, as possibilidades de solução. É automático. Outra coisa que limita e que a gente precisa estar muito atento é as histórias que nós contamos sobre nós mesmos. Essas histórias são crenças que a gente conta para nós sobre aquilo que a gente acredita que somos, né? E nós não somos aquilo que a gente acredita que somos. Nós não somos as nossas crenças. Nós não somos as nossas personas. E da onde vêm essas histórias? Vem da nossa experiência pessoal, no dia a dia, vem nas histórias familiares e vem no coletivo, a nossa experiência coletiva, com a nossa religião, com a política, sei lá o que seja, na escola, com os professores, enfim, né? Então, essas histórias, elas ou nos faz avançar ou é o nosso limite, a nossa trava. Então, aqui eu tomei cuidado para preparar vocês para a jornada, para essa caminhada que eu chamo Seu Caminho de Compostela. E dou um exemplo de que ninguém vai fazer o caminho de Compostela sem estar devidamente preparado, fisicamente, mentalmente, sem estar com os recursos básicos necessários para fazer o caminho, sem estar conhecendo o roteiro, o mapa, as condições do caminho com antecedência, aonde vai parar, aonde vai dormir, todo um planejamento estratégico para que ele caminhe diariamente o suficiente, sem se exaurir, para continuar caminhando e chegar no final, no destino. Ele vai estar preparado, que vai ter momentos em que ele vai se abater, que ele vai sentir dores, ele vai ter que ter, alguém vai preparar ele como lidar com isso, para ele continuar caminhando. Então, da mesma forma, você vai fazer isso com a sua vida, com os seus projetos, com a sua empresa, o seu empreendedorismo. Antes, você precisa se preparar, precisa se conhecer, precisa saber da onde vem as suas forças para ajustar isso, alinhar isso, estar bem com isso, para você poder avançar. Na segunda aula, bom, deixa eu ver, até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Vocês entendem? Estou repetindo, porque eu preciso, a repetição é tudo, certo? Vocês precisam entender que vocês não vão sair de um lugar para o outro sem estar preparado.
vai andar 2 dias, vai cair. Vai desanimar na primeira semana. Então, eu quero prepará-los bem. É isso que eu quero. Falar, agora vocês querem seguir comigo? Nós estamos prontos para o caminho. Compostela, vocês querem seguir comigo? Compostela da vida de vocês, né? Certo? Não, é uma analogia, mas vocês estão prontos? Não, estamos prontos. Então vamos lá. Vamos lá. Certo? Tem alguma dúvida até aqui sobre a primeira aula? Tá. E você vê que tem preço, né? Tem um preço aí. Nós vamos entrar na questão agora da produtividade. Nada acontece ser deitado numa rede, esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer. Então, eu preciso de pessoas que entendam isso, que entendam realmente que tudo para se conseguir tem um preço. Tudo para se chegar onde se deseja tem os recursos certos, quem sabe o professor certo, quem sabe o preparo psicológico certo, sistêmico certo. Não se iluda, não se iluda. Eu poderia vir aqui dar um curso sobre projetos, sobre, sei lá, outra coisa, e desconsiderar tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas eu sei que isso é o grande limite por trás da nossa dificuldade para avançar, da minha e de cada um de vocês, sem dúvida, sem dúvida. Eu me sinto perdido. Eu não sei por onde vou. Eu preciso de direcionamento. Eu não tenho uma visão clara do que eu quero. Então, todo esse processo é importante para dar início à sua caminhada, ok? Vamos falar um pouquinho agora da segunda aula, que eu falei muito em produtividade, né? Então, fizemos uma retrospectiva, né, da primeira aula. Agora, eu falei de produtividade, ou seja, o tempo a seu favor, né? Não existe nada sem disciplina, sem organização, sem comprometimento, sem compromisso, né? Então, gestão do tempo é importante. Como eu faço essa gestão do tempo? Organizando as tarefas e os compromissos numa agenda diária, semanal, quinzenal. E essa agenda tem atividades específicas que te levam em direção àquilo que você deseja. Então, você vai ter que rever a tua vida e olhar quais atividades que não me levam ao que eu desejo, ao meu objetivo. Quais que eu não realizo, que eu preciso passar a realizar. Quais aquelas que eu tenho que diminuir. Quais aquelas que eu tenho que fortalecer. Quais aquelas atividades que eu posso terceirizar e que toma meu tempo e que não vai me ajudar em nada a minha produtividade. Quais aquelas que eu posso delegar para que eu possa ter liberdade, estar mais livre para focar no meu projeto, no meu objetivo. Esse comprometimento e disciplina é com você mesmo. É um diálogo interno que tem a ver por que é importante isso que eu quero alcançar. Muitas vezes você vai cair, você vai cair. Você precisa fazer essa pergunta. Por que isso é importante? O Tony fala que essa pergunta, por que isso é importante, é o combustível para te segurar. E aí, a resposta disso está nos elementos estruturais da missão, da visão e dos valores, que são que vai sustentar você nessa caminhada.
Compromissos e tarefas, né? Nós temos compromissos, que são coisas que levam tempo, que são coisas mais encorpadas, importantes, e tarefas, que são coisas menores, que levam menos tempo, e quem sabe são mais urgentes. Muitos de nós postergamos em atender os nossos compromissos. E eles acabam virando urgências, né? E quando vira urgência, um compromisso, muitas vezes não dá mais dar tempo de você fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes as consequências são muito graves, né? Depende do compromisso, é muito grave, né? Por exemplo, você tinha um compromisso de atender um cliente que estava pronto para comprar um produto e você não foi no compromisso, você falhou, né? Você perdeu a venda. A história do combustível, você está numa estrada, você sabe que você tem que parar no posto de gasolina para pôr combustível em determinado quilometragem. Aí você vai postergando, não vai dar, acaba o combustível no meio da estrada. E você tem compromissos, tem reuniões. Olha o que era compromisso virou urgente. Olha os problemas que isso vai gerar na sua vida. Então, a gente tem que ter um pouco mais de performance, um pouco mais de disciplina. Abrindo espaço livres na sua vida é aquilo que eu falei. Tem atividades que não te levam a nada. É pura perda de tempo. Não estou dizendo você não pode se divertir, não pode ter lazer. Não é nada disso. Mas olhe no teu dia, veja quais atividades que eu posso eliminar e não vai me ajudar a chegar onde eu quero. Isso é muito importante. E dentro de tudo isso, você deve criar um estilo de vida alinhado ao seu projeto. O que é essencial para mim? Eu ter uma boa saúde, então, dentro do meu estilo de vida, eu vou pensar em cuidar do meu corpo, em ter uma boa alimentação, porque eu vou ter que estar com a energia lá em cima, num estado de, num belo estado, para realizar meu projeto. Então, aqui, de onde veio a força, que é a nossa base, e a produtividade, que você já começa a entrar no mundo externo, na organização do mundo externo, no planejamento do seu dia para construir o seu projeto. Ok? Vamos seguir. Vou perguntar se tem alguém que tem alguma dúvida em relação a isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? É tudo muito simples o que eu ensino. E justamente quem quer ouvir o que é simples, que é complicado, né? O que eu estou falando custa um tostão, que eu falei até agora, no bolso de vocês. Depende só de você, certo? Não custa um tostão, não vai custar um tostão, né? Não vai ter grande. Aí você, vou fazer um curso de R$ 5.000, porque eles vão me ensinar e o cara faz uma coisa linda lá, eu sei fazer isso. Mas não é o essencial, porque o essencial, ele é simples. O essencial é simples. E o que resolve é aquilo que é essencial. Não é o complicado. Não é o complicado, né? É interessante isso daí, né? Interessante. Mas eu vou sempre ficar com o essencial, com aquilo que é mais simples, tá? Agora, o que é mais importante é entrar em movimento. Isso é o mais importante. Estou preparada para entrar em movimento, tá? Ou vou prepará-los para entrar em movimento. Então, nós temos todo um trabalho sistêmico para fazer. Nós vamos nos organizar e vamos começar a caminhar. É isso. Vamos lá. Vamos seguir aqui. É...
Aqui algumas dicas, né? Do que pode acontecer nessa caminhada de vocês em direção àquilo que vocês desejam e querem. Quando sua empolgação cair, você precisa de uma estratégia para voltar à sua motivação inicial. Vai cair. Em algum momento, você vai sentar no sofá e vai falar: Meu Deus, eu não estou conseguindo. O que que é? Ah, eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. E como você faz isso para voltar a ter a motivação? Pensa no seu propósito. Por que que eu levanto de manhã e vou trabalhar até essa hora com vocês? Eu tenho um propósito. Pessoal, você poderia trabalhar menos? Sim, poderia. Você poderia, sei lá, fazer uma outra coisa? Sim, poderia, né? Mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E ela que me dá o combustível para mim fazer o que eu faço da forma que eu faço, né? Fortaleça a sua mentalidade com afirmações positivas, com histórias focadas na solução e nunca no problema. Olha aquilo que eu ensinei na primeira aula. Qual a história que você conta sobre si mesmo? Cara, a mente, presta atenção, a mente, ela tem uma facilidade para negativo, para o negativo. É automático isso. A mente, ela é uma criadora de problema e ela vai para o negativo mesmo. Então, nós precisamos começar a mudar a nossa tríade, né? Fisiologia, linguagem, foco. Nós somos, é, nós somos aqueles que vão ter uma fisiologia que permite uma linguagem positiva que leva a um foco focado na solução. Crie imagens fortalecedoras do futuro que deseja alcançar. Ok. Como, como usar o seu tempo e sua energia? Bom, eu estou fazendo 2 cursos importantes ligados a esse trabalho que eu faço com vocês, para mim saber mais, conhecer mais e levar isso para vocês, certo? Esse conhecimento, ajudá-los, transmitir, compartilhar esse conhecimento. E como é que eu faço isso, né? Eu reservo um dia da semana para um curso, tantas horas, e me dedico ao estudo daquele curso. No outro dia da semana, eu tenho um no sábado e no meio da semana. Eu dedico tantas horas para aquele outro curso. Então, um MBA em vendas e o outro tem a ver com estrutura de lançamentos, produto, enfim. Então, o que que eu faço? Eu tenho também atividade o dia inteiro, atendimento, tenho reuniões, eu tenho um monte de coisa, mas eu reservo e eu já aviso, estou trancando a porta, não quero ser incomodado nessas 2 horas. Aqui eu vou estudar, vou fazer as tarefas, que todos têm tarefas práticas. Eu faço isso com a minha vida. Assim como você, bom, eu vou entrar numa academia, eu vou ter aquele horário para academia. E é assim que a gente consegue organizar o nosso tempo, né? Usar o nosso tempo e a energia sem se estressar, ou sem ficar naquele rolo, eu preciso estudar, não consigo, estudar, não consigo. Consegue sim, desde que você se organize, desde que você use o tempo ao seu favor. Eu desligo o celular nesse momento.
que é muito difícil para mim, né? E me comprometo a obedecer o que os professores me ensinam, né? Eu preciso dar o exemplo. Se eu vou cobrar de vocês, eu preciso ser exemplo também. Então, aqui algumas dicas também importantes que vocês podem utilizar e ajudar vocês a chegar onde vocês desejam. Ok? Vamos para o próximo aqui. Então, essa gestão do tempo, né, é importante. Deixa eu tirar esse negócio. Deixa eu voltar. Vou botar um pouco aqui. Acho que aqui, isso daqui ficou aqui. Vamos lá. Existe, agora vamos começar a entrar mais na essência da aula de hoje, tá? A aula de hoje ela está dividida entre a construção do seu projeto, as etapas, a gente já falou bastante sobre isso, e a plano de metas, tá? São dicas simples, mas ao mesmo tempo essenciais. Então, vocês podem anotar e para seguir, entendeu? Então vamos lá. 3 requisitos para realizar um projeto, um empreendimento, um negócio, que é visão. Qual é a visão do seu negócio, né? E muita gente tem dificuldade para construir essa visão, porque não sabe exatamente o que quer. Então, aí, na preparação para a construção da visão, nós vamos ajudar a você chegar naquilo que é essencial, naquilo que é importante para você contribuir através do seu trabalho, da sua especialidade, do seu lastro. Segundo, você precisa ter competência, você precisa ter conhecimento e lastro. Se você não tem competência suficiente, desenvolva, estude mais, se prepare mais, porque senão você não vai conseguir realizar o seu projeto. Você não vai ter integridade para se manter. O cliente, ele percebe se um profissional tem integridade ou não. Ele percebe. Ele percebe quando o cliente está, entre aspas, né, fazendo experiência com ele. Isso é muito sério. Se for um profissional de ajuda, então, nem se fala. Isso é seríssimo, seríssimo. E terceiro ponto é coragem. O que é coragem? No sentido de dar o primeiro passo, fazer um plano de ação e vamos lá. Esses 3 requisitos são a base de qualquer pessoa que deseja sair do lugar que está e chegar no lugar desejado. Visão, competência, coragem. Tudo claro? Ok. Bom, o projeto. Começamos a falar de projeto. Etapas. Nós temos, dentro do projeto, nós temos as metas, né? Com datas específicas, enfim. Então, existe uma visão de longo prazo, essa visão que a gente vem falando, aonde é que você quer chegar, qual é a visão, né? Eu quero estar entre os principais consultores sistêmicos, empresariais do Brasil. Essa é a minha visão. E a de vocês? Qual é? Mas essa é uma grande visão, é uma macrovisão. Isso vai levar algum tempo, 2, 3, 4 anos, depende muito do meu empenho, do meu compromisso.
de todas aquelas condições anteriores que eu falei para você. Agora, essa visão vai nos nortear, mas só que a gente tem que trazer quanto mais próximo essa visão, melhor. E como a gente faz? A gente pega uma parte dela que a gente pode realizar em 12 meses, define como um objetivo. Então, uma macrovisão, você pega uma parte dela e põe na linha do tempo de 12 meses. Olha, até final de 2024, eu quero chegar a um lugar X. Eu quero atingir um faturamento com esse meu negócio de X, né? Então, e essa visão de 12 meses, nós vamos pegar ela e trazer para 90 dias. E vamos dividir esses 90 dias em semanas, mês, para que a gente possa, a cada pedacinho fatiado desses 90 dias, definir objetivo para alcançar. E cada passo que a gente conseguir dar em direção a essa visão maior, né, é o passo que vai permitir a gente realizá-la ao final dessa história toda. Então, é muito importante entender que a construção de uma nova realidade, ela começa por passos pequenos. Então, quanto mais fatiado a sua visão, melhor. Só que dentro de cada fatia dessas, você tem que ter um objetivo claro a ser conquistado e data de começo e fim. Vamos seguir. Então, existe uma macrovisão, existe um objetivo que é 12 meses e existe uma meta, né, de 90 dias, dividida em semanas, quinzenas, mês, da forma que você achar melhor. Então, agora nós vamos entrar no construindo o seu projeto. Os elementos essenciais, né? Quem olha para esse projeto? É a professora ou é a empreendedora? É a qualquer outra profissão, certo? Quem olha para esse projeto? Então, a gente começa a entender que a identidade certa é que vai permitir a manifestação do projeto. Que eu estou falando projeto, tá? Mas pode ser um lugar que você deseja alcançar, mas eu tenho que transformar isso em algo, num plano, num projeto, num processo. Por isso que eu chamo de projeto, tá? Por exemplo, o empresário ele pode ter um projeto dentro da empresa de formação de equipe. Ele pode ter um projeto dentro da empresa de aumentar o faturamento dele em 30%. O profissional liberal, ele tem um projeto de desenvolver um novo nicho, onde vai trazer X número de clientes, e esse X número de clientes vai gerar X valor de faturamento a mais. Ele pode ter um projeto de transformar a profissão num negócio e construir um modelo de negócio para a profissão. Então, tudo isso é um projeto. Existe projeto vida pessoal, existe projeto no nível de relacionamento, existe projeto para negócios e vida profissional. Nós estamos focando nesses dois últimos, em projeto da vida profissional e negócios. Estamos entendidos? Ok. Então, quem olha para o projeto profissional
Quem olha para o projeto da empresa? O empresário. Não pode ser o pai não pode ser o pai do Luiz ou do Pedro. Tem que ser o profissional. Não pode ser o esposo da Dona Maria. Tem que ser o profissional. Quem olha para o projeto profissional, de vida profissional não pode ser a mãe, não pode ser a esposa, tem que ser a profissional, a advogada, a, enfim, a médica, seja o que for, né? Então, a identidade certa vai poder sustentar o projeto. Quem vai olhar para o empreendimento? Empreendedor. Não pode ser o professor que quer se tornar empreendedor. Ele precisa ter as características certas, ok? Então, quem em mim olha para o projeto? Qual é a identidade que eu tenho que construir? Qual a identidade que eu tenho que vestir para olhar para esse meu projeto? Então, tenho um objetivo de 12 meses e defino uma meta para 90 dias. Nós conversamos já sobre isso, tá? Visão clara da meta. A meta ela deve ser clara, deve ser palpável, né? Ela deve estar focando naquilo que é essencial, que é prioridade, né? Naquilo que é o seu desejo, a sua paixão, o seu propósito. Não pode ser qualquer coisa. A meta tem tudo a ver com a visão, com a realização da visão. E sempre perguntar, porque isso é importante: qual é o propósito? O que motiva? Qual é o resultado desejado? Se você é uma profissional de ajuda, você tem que olhar para qual é o resultado que eu desejo na vida dos meus campos. PSOL, qual é o resultado que você deseja para os alunos que te seguem e vão participar de um produto seu, né? Baseado nas informações que eu tenho das dores dele, dos desejos dele, né? Eu vou levar a eles a realizar esses desejos, que eu sei com antecedência quais são. E que, resumindo, é prosperidade, é crescimento, é abundância, é realização. É isso. Elementos emocionais. Essa parte, muitas vezes, é desconsiderada na construção do projeto, tá? Então, quais são os sentimentos em relação às suas metas e etapas? O que você fala sobre isso? Quais dores e prazer de cada etapa? Por exemplo, tem pessoa que tem dificuldade de comunicação, de expressar, de compartilhar esse projeto com as pessoas que vão estar envolvidas em ajudá-lo a realizar. Tem dificuldade em vender esse projeto. Como você irá se sentir se a meta não for alcançada? Como será o seu cenário futuro se a meta não for alcançada? Você precisa trabalhar essas questões com profundidade, porque o que vai te derrubar é o emocional, muitas vezes. Muitas vezes tem competência, muitas vezes tem recursos físicos, dinheiro, equipamento, pessoas para te ajudar, mas você não se sustenta emocionalmente. Você cai. E tem tudo a ver com aquelas forças que eu te alertei lá atrás. Tem tudo a ver com as forças que eu te alertei lá atrás. E que a gente precisa trabalhar sistemicamente.
né? Todas aquelas questões, as historinhas que você conta para você, o teu estado de recurso, a tua conexão com o pai e mãe, enfim, tudo tem a ver com esse estado emocional, essa casa emocional, que se você entrar, você perde o foco. Você vai para o problema, vai para a dificuldade, você começa a ver o obstáculo, não mais a visão do negócio. Então, eu acho que essa parte nós vamos ter que dar assim, vai ser um trabalho de coach mesmo aqui, para fortalecer ao máximo essa parte comportamental, cognitiva, emocional de vocês. Então, todo o preparo sistêmico, mas também trabalho de autoconhecimento para vocês se relacionarem com sentimentos difíceis, com sentimentos complicados. Então, vai ser um curso muito profundo. E eu estou preparando eles com muito carinho, né? Então, vai ter uma fase em que cada aula você vai ter um número de tarefas para cumprir. E vai ter uma pontuação. Essas tarefas vão ter uma pontuação, né? Porque espero que vocês vão estarem comprometidos comigo, quem fizer. E essas tarefas vão sempre te levar a caminhar para frente, a te preparar. Então, eu acredito que elementos emocionais vai ser um trabalho assim bem interessante, né? Eu vou até colocar algumas pessoas da equipe para ajudar nesse trabalho. É um trabalho de coach que leva a um autoconhecimento. Depois, gestão do tempo, que a gente já conversou bastante, porque eu trabalhei na produtividade, que é organizar a agenda, comprometimento, disciplina, compromisso e tarefas, abrindo espaço livres na sua vida. Aqui também um processo de coach vai ajudar bastante também a vocês a terem compromisso, comprometimento, disciplina, né? E tudo, deixa, deixa eu deixar alguma coisa clara aqui, que eu acho que é importante. Tudo deve partir de vocês. A estratégia para lidar com as suas emoções tem que partir de vocês. Nós vamos dar os recursos para você entender melhor isso, mas tudo isso tem que partir de vocês, né? Como vocês vão ter comprometimento e disciplina? Isso é um diálogo interno com vocês. Porque, afinal, ou existe uma missão ou não existe. Ou existe valores de comprometimento ou não existe. Ou existe uma visão clara de onde vocês querem chegar, ou vocês estão de brincadeira. Estão se enganando. Vocês são meros espectadores e comentaristas. Vocês não são jogadores que vão jogar o jogo comigo. Eu não quero essas pessoas do meu lado, porque vão perder tempo, vão pagar para que nada aconteça? Não. Por quê? Eu já te falei, meus três valores é visão sistêmica, integridade e compromisso com o resultado. Eu tenho um compromisso total com o resultado. Por isso eu quero fazer de uma forma que vocês tenham um melhor acompanhamento e as melhores condições para gerar o resultado que vocês desejam na vida de vocês. Isso é um compromisso meu com vocês. E o de vocês comigo? Será que tem essa força? Essa pergunta, ela tem que ser respondida por você, não é pelo PSOL, né? Olha, esse cenário futuro
se isso que vocês desejam não for alcançado, que lugar que vocês vão estar? No mesmo? E a vida passando por vocês? As pessoas que dependem de você, as pessoas que esperam algo a mais de você, como é que elas vão estar? Frustradas? Junto com você. Frustradas, com certeza, né? Sentimentos de negativos, né? Então, a resposta, eu me comprometo com vocês. Vocês se comprometem comigo? Nem comigo com o processo, com vocês mesmos? Essa pergunta tem que ser respondida. E tem que vir do fundo do coração de vocês. Então, aqui, ó, é a principal estrutura do projeto. Quem em mim, veja bem, quem em você vai empreender isso. Tem que ser a persona certa. A visão clara, né? O que é essencial, o que é prioridade. Escolha uma única coisa. Escolha uma única coisa. Eu tenho só uma única coisa, né? Que tem a ver com isso que eu estou conversando com vocês, tá? Elementos emocionais, né? Nós vamos trabalhar isso com maior profundidade, mas você já tem um nível de autoconhecimento suficiente para saber como você se relaciona com frustração, com desafios, com as dores, com o sofrimento. Já tem uma noção de como vocês reagem a isso, como vocês se relacionam com isso, né? E como vocês são pessoas em desenvolvimento, vocês vão criar estratégia. Nós vamos ajudá-los, mas não precisa esperar. Vamos dizer que você não vai seguir comigo. Você pode já começar a trabalhar isso, né? Existem livros que ajudam você a, a chegar lá. Isso é com você, né? Organizar o tempo é com você. Ah, eu não tenho agenda. Então, sinto muito. Como é que você vai ter produtividade? Sinto muito mesmo. Não posso fazer mais nada por você. Então, aqui, ó, tá o beabá. Vamos seguir. Tá? E aqui entram os outros elementos, que são os recursos e competências. Recurso. Para aquilo que eu quero, já tenho o suficiente? Precisa mais recursos? Quais são? Vocês começam a se definir já. As competências. As atuais são suficientes para alcançar a minha meta? Preciso desenvolver alguma competência? Qual? Por exemplo, eu nunca estou satisfeito. Eu quero ir além. Por isso eu pago, invisto em curso, tá? Por quê? Porque eu vou chegar num platô e eu vou precisar ir além para oferecer algo a mais, para seguir crescendo e vocês que me seguem crescendo também. Então, competência, a gente sempre está desenvolvendo. Sempre está desenvolvendo. E dentro desse projeto que eu vou oferecer para vocês, eu estou desenvolvendo competências também para poder aprimorar e ajudar e ter muito mais do que eu poderia oferecer. Outros tipos de recurso recursos, criatividade, inovação, capacidade de enxergar opções, flexibilidade, gentileza consigo mesmo. Esse último é interessante porque
a gente quando se frustra, ou quando não está conseguindo atingir o que a gente quer, a gente é muito duro com a gente mesmo, ou com o outro. Para não ser com a gente projeta no outro, né? As nossas carências, dificuldades, né? O outro é o nosso espelho. E a gente precisa entender que a gente está num processo de crescimento. Eu estou, vocês estão, né? E à medida que a gente compreende isso, a gente fica mais relaxado, mais flexível. Nossa capacidade de enxergar opções é bem melhor. A nossa criatividade, inovação, ela vem, ela aflora. Quando você conta uma história muito dura sobre você mesmo, você entra num estado que eu denomino um estado crash, um estado fechado, onde você está fechado para criatividade, para inovação, para a capacidade de enxergar opções. Olha, pessoal, o universo é um campo de infinitas possibilidades. Não se engane. Se você tem clareza do que você quer, essas possibilidades vão se mostrar. Você precisa ter a flexibilidade para corrigir rota, para melhorar a tua visão, para saber que por aqui não está dando resultado. E essa capacidade tem muito a ver, isso eu estou falando para os homens, né, com o feminino. Essa coisa ampla, criativa, né, essa capacidade de enxergar a opção, né, essa flexibilidade, essa gentileza tem a ver com a mãe em você. Se você não tem essa mãe, né, você é truculento, você é duro. Isso também serve para as mulheres. Se você não tem a mãe em você, o feminino em você, você é truculenta, você é dura, você é inflexível. Você não tem a capacidade de ir para o amplo. Tem momentos que você tem que ir para o amplo num projeto, criar e trazer isso para o foco novamente. Então, do amplo para o estreito, do estreito para o amplo. Esse é o nosso movimento de vida. Você pode observar que tem momentos que você vai para o amplo. O amplo não tem força, ele é amplo. O amplo tem a ver com criatividade e inovação. Do amplo para o estreito, aí sim. Aí você canaliza, você estreita, você tem força, direcionamento, foco. Tudo isso tem a ver com o feminino em você, seja homem ou seja mulher. Deixa eu só ver se eu estou no fim. Tá. Encerrando essa aula, então, o projeto deve ter um nome. Sistemicamente, o projeto é como se fosse um ser, uma pessoa, uma entidade. Então, quando você dá um nome para ele, ele passa a existir no mundo, não só como entidade, né? Então, esse relacionamento com o seu projeto, do líder, né? Quem é o líder do projeto? Nós já conversamos sobre isso. Todo projeto tem um líder, tem um pai, tem uma mãe, né? Todo projeto depende desse olhar do líder, da atenção do líder, da presença do líder, o olhar que nutre o projeto, para que ele olhe para aquele líder e cresça forte,
desenvolva forte, que tenha força para se manifestar no mundo. Assim como o líder está forte, porque ele está preparado, ele se preparou, o projeto, ele recebe essa força do líder, cresce como um filho, conectado com o pai, com a mãe, com muita força para ir para o mundo, para se manifestar no mundo, para cumprir o seu propósito no mundo. E aqui tem alguns detalhes sobre o processo, data final do processo, data é tudo. Dividir os 90 dias em semanas, programação das tarefas diárias dentro da semana, agenda de compromissos, data de conclusão de cada etapa e responsáveis, pessoas envolvidas. Se tiver mais de um, dois, você mais outro, tá? Cuidado com quem você compartilha o seu projeto, seus sonhos e a sua visão. Se você compartilha com a pessoa errada, ela vai te derrubar. Se você ainda depende muito da crítica, da opinião, do objeto para se sentir bem. Não é o meu caso, mas pode ser o seu. Então, muito cuidado, né? Compartilhe com pessoas que vão te ajudar a realizar. Compartilhe com pessoas que vão te abençoar. Compartilhe com pessoas que vão torcer por você. Mas torcer a favor, não contra, né? Pessoas que, por inveja, por baixa estima, por dificuldade, né, de assumir a própria vida, essas pessoas, cuidado, não são boas pessoas para estar envolvida com você no seu projeto. Qualifique as pessoas que vão estar envolvidas com o seu projeto. Ok? Essa foi a aula de hoje. Eu acredito que eu passei muitas informações para vocês. Nós vamos seguir a semana que vem. E ali o que vier, eu vou mostrar para vocês. Quem sabe daqui 1, 2 semanas eu faço uma, uma proposta para vocês seguirem comigo, quem desejar. Tanto vocês que estão assistindo a aula, como aqueles que não estão presentes e vão assistir as aulas gravadas, tá bom? Mas o nosso objetivo não é só vender algo para vocês. Nosso objetivo é compartilhar. Se você assistir essas aulas e colocar em prática, tiver disciplina, você vai conseguir chegar lá, com certeza. Porque o que eu estou mostrando nessas aulas é de uma simplicidade incrível, que qualquer um pode executar. A aula que vem, nós vamos falar de meta. Meta, meta, meta. Ok? Valeu? Então, vou voltar aqui com vocês, que eu quero também ouvir um feedback de vocês. Me alimentem, meninas. Me alimentem. Como é que foi essa aula? Foi boa? Não foi? Faltou algo? Vocês têm dúvida, perguntas? Eu tenho um grupo muito silencioso. Vamos lá, me ajudem, pessoal. Me dê o feedback. Façam perguntas. Estou aqui disponível. Nós temos aí 10 minutinhos. Alice. Alice ergueu a mão. Vai, Alice. Pau. Não estou te ouvindo. Liga o teu som. Hoje,
Hoje eu estou ligando na hora que não é para ligar, e desligando na hora que não é para ligar. Tá Eu certo. estou um pouquinho cansada hoje, não me permitiu aproveitar a aula como eu gostaria, mas achei excelente, né? Acho você um excelente professor, muito bom mesmo. E eu estou no momento que eu estou precisando dar uma Sim, respirada e certo. seguir em frente com um projeto que eu estou tocando aí. Tá bom, nós estamos aqui Um para momento isso. de desafio, então, esse momento de desafio é exatamente essa questão da visão, né? E visão. Sim, sim, É sim. foco na solução e não no problema. Isso, isso. Não adianta focar no problema. Quando você resolve na mente, o problema está na mente. Quando você resolve o problema na mente, ele surge em outro lugar. Aí você resolve no outro lugar, ele surge em outro lugar. Ele surge assim, porque a mente, ela fica num loop. Ela precisa do problema para existir. Aí está tudo certo, faz parte. Quando você percebe isso, você muda o foco, você vai para a solução. E é bem melhor, com certeza, olhar para a solução. Bem melhor. Tem mais gente, vamos lá, preciso ouvi-los. Tenho sede de ouvi-los. Marco Antônio. Marco, me ajuda, Marco, me salva, Marco. Você sempre me salva. Ó, semana que vem, prepara o violino, deixa aí, nós vamos dar um espaço na aula para você trazer uma alegria da música para nós aqui, hein? Nos inspirar. Liga teu som, liga teu som. Marco, liga teu som. Foi interessante a aula de hoje, assim, principalmente no sentido de uma revisão, os tópicos, né, de cada uma das aulas passadas, essa terceira, né? É Sim, isso? isso. E então achei interessante Reforço, né? resumido, né? E como você falou, a coisa é simples, né? E temos que vamos dizer assim, assimilar na prática, nas ações, né? É criar hábitos, né? Isso. Criar hábitos. E se cria hábitos a partir do É, simples. E as coisas são simples, ah, que é o básico, né? Outras coisas são talvez mais complicadas, né? é, Mas o básico, nem o básico, que é simples, a gente né, é, não assimila como hábito, é, como é que a gente vai querer é, ter condições de resolver questões um pouco mais é, complicadas, ou coisa assim, né? Então eu vejo que é muito importante essa visão geral e que aí a gente possa ter, dizer assim, metodologia que a gente possa realmente levar para criar hábitos, isso, isso, entende? isso. E É, hábitos dessas coisas simples. E aí perfeito. depois, então, ir passando para outros patamares, né? É. Eu sempre, assim, na minha vida, né, nos cursos de negócios que eu fiz, e cursos, assim, motivacionais, né, aqueles grandes palestrantes, eu sempre achei que faltava elemento sistêmico, porque aquilo morria depois de uma semana, aquela motivação, aquela. Certo? Por quê? Porque é muito supérfluo, né? É, é muito superficial. O ser humano não é só o comportamento, ele tem toda uma história antes disso, né? Então eu sempre falei, não, o dia que eu criar um curso, eu vou criar algo mais profundo, né? Quem que Sim. levantou a mão? A Sandra? Sandra? Oi, Sandra, tudo bem? Vamos lá. Oi, professor, tudo bom? Tudo? Então, tá bom. Professor, é uma pergunta que meu marido fez aqui, que ele está escutando comigo Ah, por aqui. que que ele não põe a carinha dele? Ele mesmo Vem faz. aqui. Ele mesmo faz. Por que que você tem que fazer por... Aí, ó. Não Oi, precisa. tudo Oi, bem?
Tudo. É que eu estava jantando, eu estava ouvindo e Ah, comendo. tá bom. Mas é bom te conhecer. Eu quero te conhecer. Prazer, Prazer. prazer é todo meu. Sim. Diga. Para quem já tem o foco e não está com medo de chegar até esse foco, eu não sei se eu vou saber formular bem a pergunta, mas quando estiver chegando perto, na hora, aí dá aquele Sim, será, sabe? sim, Porque assim, eu estou com uma empresa nova, estou com sim. novos clientes, estou com tudo, estou abordando as pessoas e tal, mas tem esse, essa coisa ainda que me segura um pouco. E eu falo bem, gosto de conversar e tudo, mas ainda tem essa. Então, Resistência. exatamente essas questões que a gente tem que olhar. Pode ser questões sistêmicas, normalmente são, né, que precisam ser resolvidas, né, para te liberar para avançar, né? E pode ser questões de histórias que você acredita que você acabou de contar uma história agora para mim. Você acabou de contar uma Uma história. história. E é uma história que você reforçou agora para mim, né? No nível da mente. Você acabou Ah, reforçando a ok. história para mim. Ah, eu não sei, eu chego no. É uma história. Mas isso Entendi. não é verdade. Isso é uma história só. E eu posso te mostrar como isso é uma história. Eu posso te mostrar que esse limite não existe, só existe na tua cabeça. Ok. Na tua essência não existe. Agora, Sim. pode ser algo que te falta sistemicamente e que você precisa corrigir para você não. Porque muita gente chega no meio do caminho, para, desiste e volta. Por isso que eu estou procurando cercar de todas as formas para fazer. Não, você tem tudo, você está pronto para o caminho de Compostela. Você vai chegar no fim. Eu não tenho esse de desistir comigo, não. Então, quando chega nessa linha, nesse ponto, né, de dificuldade, o que você sente? Como você vê isso? O que vem para você? Qual o sentimento que vem? Se você está focado, se você tem todos os recursos para chegar lá, o que acontece nesse momento dentro de você? Então, essa é uma briga comigo mesmo. Tipo, assim, eu já tive 3 empresas, já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro e agora estou começando uma empresa Ah, nova. então nós vamos ter que olhar para isso. Não, 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 E não, eu vou não, não. fazer. Você tem questões sistêmicas que eu preciso olhar. Não vou te É, responder de estômetro, não. É padrão sistêmico que se repete em você. E esse padrão, quais os estágios? ele construiu todo um empilhamento emocional. Esse empilhamento emocional, e desse empilhamento emocional, nasce uma história com significados. Isso vai acontecer outra vez. Isso vai acontecer outra vez. Isso vai, Exatamente. estou com medo de se repetir. Entendeu? Sim, Entendeu? E aí a gente tem que olhar sistemicamente para isso. É isso. ok. Porque quando a Tá? gente está mais novo, a gente Eu tem. conversei com a Sandra esses dias, né? É, Ela me Então, se falou. você tem uma devia ter empresa. colocado ele para conversar. Hã? Devia ter É, colocado ele para conversar. você já conversamos, né? Agora, ele, eu preciso fazer um trabalho com ele, não tem como, entendeu? Aham, aham. É, Eu sigo muito a Bíblia, mas pelo lado quântico. sim, seja o que for, certo? Agora, eu não vou poder entrar agora aqui, que nós não temos mais tempo, né? É. Mas, Jana, entrar no campo, deixa eu olhar para algo. Ai, meu Deus. Deixa eu Bom, olhar eu não para. entendi. Não, A Jana é vai um entrar no diagnóstico campo. muito rápido, só para ver. Deixa eu virar aqui o celular para ver se dá para ver. Deixa eu pôr ela em evidência aqui. Ninguém mandou, Né? né?
Ninguém mandou. Não, ué. Não, não foi. Peraí. Pera. Ela apareceu e sumiu. Não, peraí. Agora foi. Eu vou tirar a Renata daqui. Tá. Jana, entra no campo. Ela não quer. Ó, qual que é o nome do seu marido? Ele vai cair. Ele vai cair, ó. Qual que é o nome do seu marido? Sérgio. Meu querido, precisamos olhar por você. Tá? Olhar para você. Você tem questões que precisam ser olhadas. E não são questões, muitas vezes, específicas suas, é do seu sistema familiar, da qual você está identificada e por eles você sofre. É isso. Sim. Ah, eu vou parar por aqui, porque não posso continuar. Eu tenho que fazer um trabalho com ele. Mas entra no campo, só para checar algo, entra no campo para mim. Desculpe, eu que já. Você, Márcia. Márcia Sebem. É como se eu tivesse perdido na alma. Pode entrar. Sim. Sim. É como se eu tivesse perdido na alma. Vou a Márcia aqui. Olha, deixa eu te explicar algo. A Márcia é sua mãe e a Jana é você. Esse movimento interrompido que te torna fraco vem da mãe, que tem também um movimento interrompido anterior. Eu não conheço a tua história com a sua mãe, com a sua família, tá? Mas aqui Sim. existe muito sofrimento, muita dor. Existe. Existiu muito sofrimento, muita dor? É, a minha mãe, na verdade, ela foi arrancada de mim, né? Ela morreu de acidente. Então não precisa nem dizer porque você se sentiu perdido e caiu. Entendeu? Entendeu? Agora está tudo explicado, certo? Você viu que você rodou e caiu, e você ainda não viveu o luto pela sua mãe também. É, porque ela foi arrancada de mim, ela morreu de acidente Quantos anos e você tinha? eu tinha 36, Já era um homem. Já era um, 35 ou 36 anos. já era um homem. Foi muito difícil, né? Muito duro isso. Da forma que você fala, você viu a forma que você fala? Ela morreu de Sim. acidente. Não, ela foi arrancada de mim. Olha só. É, Olha só a forma com que você. É porque, na verdade, não foi só ela, né? Nesse acidente morreram 5 pessoas. Não, tudo bem, mas você viu como você fala? Foi arrancada de mim. Né? Você já era um homem de 30 e poucos anos, né?
Se você falasse, olha, minha mãe faleceu e tal, né? Porque eu penso assim, quando uma pessoa está doente, está ali, que nem foi o caso do meu Não, pai, não, não, né? não, 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 não precisa falar. Não, não, agora Não, não. Agora fique em silêncio. Dentro de você. Não precisa falar alto. Dentro de você, você vai trazer a imagem da sua mãe viva e vai dizer, mamãe, eu sinto muito. Eu sinto muito a sua falta. Eu não vivi a dor como deveria viver. Eu não entendi que a vida se arrancou de mim. Eu não entendi. Por que que a vida se arrancou de mim? Eu sinto a sua falta no meu coração. Mas eu concordo com o seu destino. Isso é fundamental. Você tem que concordar com o destino dela. Isso tem que vir do fundo do seu coração. Você não pode fazer nada em relação a isso. O fato é o fato, né? Então, no fundo do seu coração, você tem que dizer a ela: eu concordo com o seu destino. Foi como foi. A mim não cabe julgar. Foi como foi. Eu apenas fico mais um tempo aqui. E quando chegar o meu momento de partir também dessa vida, eu irei ao teu encontro. Mas não agora. Agora eu tenho meus projetos, minha família. Eu apenas quero colocar você no meu coração. E que você continue vivendo através de mim. Você continue vivendo através de mim. E aí eu deixo você viver a tua dor, viver o teu luto, mas não, não. E veja o que você sente também no seu coração. Sinta o que você tiver que sentir por ela. A Jana representa você vivendo o luto que você não viveu. Porque você se revoltou, você não estava em paz com isso. Dentro de você, você diz, eu concordo com o seu destino, mamãe. Eu tomei o suficiente de você enquanto você esteve comigo. E eu sou profundamente grato pela vida que veio de você para mim. Eu não posso tê-la fisicamente ao meu lado, mas eu posso tê-la no meu coração. Ela está em paz, tá? Ela está em paz, onde esteja, ela está em paz. Você precisa ficar em paz agora.
concordar com isso. Mais uma vez diz, você continua através de mim. Ok? Ok, Jana. Ok, Márcio. Bom, esse foi um primeiro movimento essencial. Sempre o movimento essencial é em relação à mãe. Sempre. E aí tem, claro, outras coisas para a gente olhar. Tá? Como é que você se sente? Bem, Então é isso. nunca tinha pensado assim, dessa forma, né? Desse sentimento, dessa. Então, assim, eu me sinto bem perante a tudo que eu falei e ao que eu vi e ouvi. Correto. E agora entra 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 a Márcia. Entra a Márcia para a gente fechar. Entra a Márcia. Márcia. Pode entrar, Márcia. Ó, a Márcia é você e você não está mais girando, perdido e caindo, como você viu no movimento anterior. Então, esse movimento em relação à mãe, em direção à mãe, esse concordar com o destino dela, em dizer para ela que ela continua em você, colocar ela num lugar muito especial dentro de você, essa mãe viva que existe, essa energia feminina da mãe, de todas as mulheres ancestrais do teu sistema, né? Quando você abriu o coração para isso, quando você não rejeitou mais aquilo que aconteceu, né? Quando você disse um sim para isso, a tua força retornou. Então, aquela coisa de parar no meio, de você tem força para seguir. É claro que tem mais coisas para olhar, mas o essencial foi visto. Gratidão, Marciano. Gratidão, Jane. Pessoal, Professor, só agradecer. Não esperava que fosse acontecer isso nem hoje. eu. Nossa, Nem muito eu, obrigada. nem eu. Porque Nem eu minhas crianças esperava. Acontece e acontece. Não me pergunte, né? não me pergunte por quê. Acontece, tá? E que religião que vocês são? Católica. Tá? Reze uma missa em nome da mamãe dele, tá bom? Tá? Intenção Tá. da alma dela. Ela está em paz, está bem, tá? Pessoal, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje com uma constelação de mãe, Né? né? Foi muito bonito isso e tem coisas que nos surpreendem, a gente não sabe por quê. É Tá? verdade. Gratidão pela presença de todos, vamos descansar, que nós merecemos. Gratidão. Tchau, tchau, tchau.